Posso ficar aqui? Obrigado. Tá lindo. Vai lá. Vou deixar aqui no ladinho que eu vou interagir aqui com o meu quadrinho. E aí, turma? Estão felizes? Senta lá, mano. Descansa, respira. Depois eu toco aqui. Gente, hoje eu tô movido a trazer uma nova perspectiva, um novo jeito da gente tocar no Senhor Jesus. Você sabe que a nossa essência aqui é devolver o centro da nossa igreja para Jesus. E tem várias maneiras que a gente pode fazer isso, né? A palavra de Deus fala que, Jesus fala assim, ó, as minhas palavras são espírito e vida. A palavra de Deus é o próprio espírito. Fala que aquele que não me comer de mim, não beber do meu sangue, não habita em mim. Olha, não está em mim. Nós precisamos nos alimentar dele. Tá quase, tá tudo certo. Lá em João 1, capítulo 1, versículo 1, fala assim, ó. No princípio era aquele que é a palavra. A palavra é alguém. Logo, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus. A palavra de Deus é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. O caminho é uma pessoa. E a vida é uma pessoa. E a gente já conhece, a gente já sabe o nome, já sabe onde nasceu, já sabe o que fez a vida, já sabe até onde está hoje. Ele, sentado ao lado direito de Deus, Pai Todo-Poderoso, num trono de glória, te chamando, te convidando para ser co-herdeiro da mesma herança dele. Tudo que eu recebi, você também vai receber como co-herdeiro da minha herança. Dentro de mim, dentro de Jesus, nós podemos todas as coisas. Fomos chamados para fazer obras maiores do que a dele, amém? Só que, de Jesus para cá, estou falando muito alto? Muitos fatores entraram na nossa vida. Porque assim, ó, eu imagino um joguinho de Jesus para construir. Aí Jesus volta para buscar outra pecinha, enquanto isso o inimigo vai lá e desmonta uma pecinha. Jesus bota uma pecinha, o inimigo vai lá e atrapalha essa pecinha. Só que as portas do inferno não vão prevalecer contra aquilo que o Senhor está construindo. A igreja, pedra sobre pedra. Ele, como a pedra angular, a pedra de acabamento, a pedra final, a pedra essencial. E nós como pedrinhas, como Pedro. Jesus fala para Pedro assim, ó, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja não foi edificada sobre Pedro. Pedro vem do grego Petros, é uma pedrinha. Você é uma pedrinha a qual eu vou começar a edificar a minha igreja, cujo Cristo é o alicerce. E nós somos as pedras que estão edificando um templo, um prédio, uma morada, uma habitação do Espírito Santo. E nesse caminho, algo como a religião e a religiosidade distorceu muito daquilo que o Senhor disse e muito daquilo que o Senhor morreu para que fosse vivo em nós. Nós nos perdemos em muitas coisas no nosso caminho, acreditando que hábitos e que costumes se tornaram doutrinas. A gente acha, por exemplo, que muitas coisas que não estão na Bíblia, a gente crê, a gente entende que elas estão na Bíblia. Sabe, irmão, porque não cai uma árvore, uma folha da árvore, se não for da vontade de Deus. Inventários 3, versículo 1. Existem coisas, diga com quem andas. Existem coisas, já pegaram, né? Que a gente começou a criar para nós mesmos. E a gente se depara, e a gente tropeça nas nossas próprias verdades. Mas lembrando que a verdade é uma pessoa, e ela se chama Jesus. E hoje eu quero tentar trazer, de uma maneira mais simples, aquilo que sempre foi um tabu para você. Entender sobre o sacrifício de Jesus. Todo mundo te fala que você precisa de salvação. Jesus salva, né? Sim ou não? Salva de quê? Por que eu preciso ser salvo? Não fiz nada de errado. Sou um cara bom, sou um cara honesto. Salvo de quê? Jesus morreu por mim porque eu não pedi nada. O que ele fez por mim? Jesus veio nessa terra para te salvar. Eu quero te contar isso. Mas te salvar de quê? E por que ele morreu por isso? E eu quero começar uma história para te contar a respeito desse sacrifício de Jesus,
para que a gente consiga crer e dar valor naquilo que ele fez. Crer no nosso coração e entender de fato que favor é esse que foi feito por nós. Por que que a igreja se reúne mais de 2000 anos depois, adorando um nome que a gente nem conheceu de verdade? Adorando alguma coisa que a gente sente dentro de nós. A gente vive, a gente dá a vida, eu dou a vida por Jesus. A gente é capaz de dar a vida por alguma coisa que nós nunca vimos, por uma ideia. Eu vi muita gente que gosta de Shakespeare, mas não vi ninguém dar a vida por uma obra de Shakespeare. Veríssimo, sei lá, Camões, sei lá, quem foi o artista que você ganha, Anitta, Neymar. Mas eu nunca vi ninguém dar a vida por Neymar. Mas eu conheço um monte de gente que dá a vida por Jesus. Algo precisa ser dito nesse lugar. E a gente constrói uma visão de que o homem pecou e por isso foi afastado de Deus. Né? Nós tivemos a autoridade e a prepotência de desobedecer a Deus e de sair da presença dele. E a gente conta essa história como se Deus descesse na viração do dia e encontrasse com Adão e Eva e falava: Adão do céu, não acredito que você fez isso, filho. Quem é você? Entenda o que você pode fazer para surpreender a Deus. O que você pode fazer que Deus não saiba? O onisciente, aquele que Deus que sabe todas as coisas. Então, criaram lá um jardim. Tinha um lugar. Foi muito rápido, gente. Apagador bom. Tinha um lugar que chamava Éden. Vocês têm acento? Se não tivesse, vocês reclamam. E nesse lugar chamado Éden, Deus cria um jardim. E nesse jardim, Deus faz brotar toda vegetação, árvore, que tem fruto, que tem semente, toda planta bonitona. Bota uns animaizinhos lá, uns marri da vida. Não, marri não tava não, marri muito chato. Mas coloca uns animalzinhos lá e cria o homem. Adão estava lá. Só que Deus vê que todo animal tinha sua companheira e como não é bom que o homem viva só, Deus vai lá e faz uma companheira para ele. Eva, a danada que comeu do fruto. Com esse monte de gente que fala assim: quando eu chegar no paraíso, Eva vai ver comigo. Irmão, não sei o que você reclama. Se você tivesse falado, você ia fazer a mesma coisa. Ou pior. E eu não ia. Se você acha que não ia, eu quero te falar um negócio. Você já sabe da história e continua fazendo. Você já viu a história toda acontecendo. E você teve a oportunidade de ver não só Adão, não só Eva, não só Caim, não só Lameque, não só Noé, mas Abraão, Isaac, Jacó, e continua fazendo. Pior, a gente vê a história e não consegue entender que a história fala da gente. Se a Bíblia tivesse sendo escrita até hoje, eu tenho certeza que tem um monte de cabeça de bagre lá. Nós ia estar tudo lá. Ou então eu já tinha desistido, né? Mas vamos lá. E lá nesse Éden, tinha um Deus grandão, poderoso. E esse Deus fala assim: Adão, primeiro ponto. Éden grande, né? Primeiro ponto. Coma livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não comerás. Porque do dia que dela comer, certamente morrerás. Então, se eu puxar esse jardim aqui, ó, por um lugar bem grande, faz de conta que agora esse aqui é o jardim, tá? No meio do jardim, tinha uma árvore da vida. E várias outras árvores frutíferas possíveis para que você se alimentasse. Só que em algum lugar desse jardim existia uma árvore que não se podia comer. Era uma árvore que simbolizava a desobediência de Deus. Era uma árvore que simbolizava a sua própria saída do Éden. Deus te deu a oportunidade de você não escolher ele. Olha que maravilha, isso sim é liberdade. Quando você consegue fazer o que você não quer. Porque fazer o que a gente quer é muito fácil.
Agora, fazer o que eu não quero, isso sim é liberdade. Eu faço porque precisa ser feito. Quem gosta de fazer dieta? Por de Deus, né? Fazemos porque precisa ser feito. E a vida vira, fazer dieta e pagar boleto. É a vida do adulto brasileiro. O que a gente não entende nesse lugar aqui é que antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva virou as costas para toda a provisão que Deus já tinha derramado sobre eles. Parece a gente. Ele falava, Vitor, obrigado. Sabe, Deus derramou para a gente todas as sortes de bênçãos espirituais, das regiões celestiais, e a gente ainda vive arrastando como se a gente fosse um mendigo de bênçãos. Correndo atrás de profetas que para poder, de fato, encurtar esse caminho até Deus. A gente continua correndo atrás de um Deus que está dentro de nós. Sabe aqueles memes na internet que a mulher está com óculos na cabeça e procurando assim, cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Quem nunca, né? Já vi umas pessoas que se identificaram aí. E aí a gente vive correndo atrás de uma coisa que a gente já tem. E um dia, a serpente chega para falar com Eva. Porque a serpente era um animal astuto. Primeiro ponto, a serpente era um animal esperto. Segundo ponto, porque ela sabia que Eva desejava comer do fruto. Já falei um monte de vezes, quando a gente quer comer é uma coisa. Mas quando alguém fala assim, não come, já era. Desperta interesse em nós. Deus sabia disso. E a serpente fala assim, Deus falou que não é para vocês comerem de nenhuma árvore do jardim? Aí Eva fala, não, posso comer de todas as árvores do jardim. Só não posso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Vocês percebem a mudança que Eva fez aqui? A respeito das coisas? O que mudou? Eva tirou a árvore da vida do meio do jardim e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá. A vontade de Eva, guarda isso, gente. A vontade de Eva mudou a geografia espiritual dela, de modo que ela tirou o que Deus estabeleceu como centro das coisas e colocou o que ela desejava como centro do universo espiritual dela. Essa é a nossa vida. É isso que nós estamos fazendo. Por quê? Vamos lá. Pegaram a introdução aqui? Não? Pegamos, beleza. Por que nós fazemos isso, gente? Me conta uma coisa. Tessalonicenses 5, 23, fala assim, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, seja em corpo, alma e espírito. Vou fazer um espírito bonitinho aqui. Espírito. Por quê? Quando Deus foi criar você, Ele criou um bafar, do hebraico bafar, corpo, uma neshama, uma nefesh, alma, e um neshama, que chamam espírito. E assim é até hoje. A gente pega o corpinho que foi formado do barro, sopra nas narinas dele um espírito. A Bíblia chama de ruar, tradução, vento, sopro. É o sopro de vida. Toda vez que um óvulo é fecundado, Deus dá um sopro de vida. E aquele espírito que ele já conheceu, que ele já predestinou, que ele já escolheu, é inserido dentro de você, mamãe. Isso aí já foi escolhido, ó. A Bíblia fala que Deus te escolheu dentro dele antes da formação do mundo. Então você é muito mais velho do que você imagina. Porque antes de você vir para o mundo, Deus já tinha escolhido você. E o dia do seu nascimento é um dia exato que o Deus que sabe todas as coisas escolheu e determinou que o mundo não podia continuar sem você aqui. Olha a importância da sua vida nesse lugar. E aí quando a alma, o corpo, recebe o sopro, vou fazer de bonitinho aqui, ficar didático.
corpo, matemática, gente, mais espírito igual alma vivente. Pegaram isso aqui? Sim ou não? Então vai tomando aí, vai ficando legal. Então vamos lá, corpo, nossa, mais espírito. Tem que fazer barulho aí, ó. Igual uma alma vivente. Esse é você, sua constituição. Se diminuir as moléculas, os átomos, e for entrando para dentro de você, vai sobrar isso. Essa é a história da sua vida. Vamos lá, turma, vai para cá. Essa é a história da sua vida, tá bom? E um dia, quando a história acontece, o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, daquele fruto lá, que a gente acha que é uma maçã, que a gente tem uma maçã mordida agora por Eva, e a gente anda com essa maçã mordida agora no bolso. Sério, gente? Significa, né? Vou falar, né? Depois eu falo disso. Não da Apple em si, mas todo o mercado, todo o marketing age em cima de um dos 10 pecados capitais. Inveja, luxúria, gula. A Apple simboliza luxo. Mas depois a gente fala disso. Não é pecado não, gente. Tranquilo, só para vocês entenderem a estratégia de marketing da Apple. Vamos lá. E aí esse corpo mais espírito gera alma, recebe uma sentença. Quando come da árvore do conhecimento do bem e do mal, naturalmente as coisas que Deus estabeleceu é cumprida, ou seja, o seu espírito é sacado. O corpo é a casquinha, né, gente? O espírito que dá a vida. E agora o que sobra? A alma. A alma é o resultado. E agora passa a ser um corpo sem vida. Governado pela alma. O corpo não se governa, né, gente? O corpo sem nada, saco vazio não para em pé, a verdade é essa. Então, ou o corpo que era governado pelo espírito da vida, passa a ser governado pelo resultado da morte. Entenderam isso? Viu? Passa a ser governado pelo resultado da morte. Chegaram comigo aqui? Porque se é o espírito que dá a vida e não há mais o espírito, só sobrou corpo e alma. E a alma governar o corpo é o símbolo, é o resultado de um corpo morto. Consegue entender que como não há vida, só sobra morte? O que é o contrário de vida, gente? Morte. Então, como não há vida, só há morte. Então, o corpo mais a morte é igual à alma. O que entra no lugar do governo do espírito? A morte. Por isso que a gente fala que você está morto em espírito, ou que você esteve morto em espírito. Por isso que a gente fala que Adão morreu. Ah, porque Adão viveu 900 e poucos anos, gente. Ele não morreu em corpo. Mas quando a gente morre em espírito, a gente já aprendeu que a morte do corpo é só uma questão de tempo. E o que acontece? Olha para você ver a prova viva do que está acontecendo com a gente. Quando essa equação aqui se torna verdadeira, corpo mais morte é igual a alma perdida, de fato, o homem que quando viu a mulher, falou que ela era osso do meu osso, carne da minha carne. Primeira oportunidade que ele tem, ele acusa a mulher e a Deus. Foi a mulher que você me deu que me fez pecar. E eu imagino a esposa assim, cara, agora você estava comigo, agora você já mudou de ideia. E aí, de próximo passo, Caim mata Abel. E aí agora você se tornou assassino. E aí lá em Lameque, ter quarta geração depois de Adão, você se torna bígamo. Ou seja, adúltero. O primeiro homem a ter 2 mulheres na Bíblia foi Lameque, quarta geração depois de Adão. E o trem está tão ruim, mas tão ruim, que lá em Noé, aconteceu o que aconteceu. A humanidade estava tão perdida, tão decaída, a ponto de Deus resetar o jogo
e falar, gente, separa vocês 6 aí, 2, 4, 6, 8, vocês 8 aí, que eu vou começar de novo, a partir de vocês. Aí vai lá, constrói a arca, conta pro povo, e Deus, muito intencional e muito esperto, fala assim, vai chover. Aí Noé vai falar com o povo assim, gente, estou construindo a arca porque vai chover. O povo fala, vai o quê? Chover. O que é isso, Noé? Vai cair água do céu. Num tempo em que nunca tinha chovido na terra, o povo taxou Noé de maluco. De fato, é um maluco, porque nunca tinha chovido na terra. Como é que você está falando que vai chover do nada? Mas Noé tinha uma palavra de Deus, Noé tinha uma direção de Deus, e mais uma vez a palavra de Deus se cumpriu, irmão. E aí veio a água e lavou todo mundo. E Deus recomeça. Deus purifica a terra, Deus lava a terra, Deus batiza a terra, Deus sepulta a terra em água, depois ressurge a terra. Ok? Consegue entender isso? Deixa eu lembrar vocês lá. No princípio, a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. Depois Deus fez surgir a porção seca. E aí a terra que estava submersa em água, surgiu a porção seca. Já existia terra, já existia água quando Deus criou as coisas. Ou seja, a terra estava inundada de alguma maneira, e agora a porção seca passou a existir. Mais uma vez em Noé, a porção seca passou a existir depois de uma terra inundada, depois de uma terra sepultada pelo pecado. E aí quando Noé solta a andorinha lá, e ela volta com um raminho, ela fala, então agora já achou terra seca, porque já tem vegetação, agora a gente pode estacionar o barco. E aí começa tudo de novo. Vocês conseguiram compreender o que é morte? Lembra de novo, quando o espírito morre, a morte do corpo é só uma questão de tempo. Então logo, o que é a morte de fato, se não a nossa própria consciência nos decaindo em pecado? Alguém tem uma outra sugestão? Porque o fruto da morte do espírito foi o pecado. Só que Deus é muito maluco, gente. Lá em Gênesis 4, é maluco demais. Deus é muito esperto, gente. E a gente não consegue entender as coisas. Sabe? Acho que nós estamos tão perto de Deus que a gente não consegue ver Deus ao todo. É como se a gente estivesse olhando Deus assim, ó. Só consegue ver um pedaço de um Deus que é gigante. E aí ele vai se revelando aos poucos, sabe? E as coisas vão acontecendo. Porque lá em Gênesis 4, conta que Deus expulsou Adão e Eva do Éden. Castigou Adão e Eva, sim ou não? Claro que não. Claro que não. Sabe por quê? Porque lá no Éden existiam seres eternos. Adão e Eva foi criado para ser eterno. Só que como desobedeceram, se tornaram mortais. E agora, como seres mortais, aquela árvore da vida continuava no mesmo lugar. Porque apesar de você ter quebrado a aliança com Deus, Ele não quebra a aliança que Ele tem com você. A palavra de Deus é imutável. Em Salmos fala que Ele colocou a palavra dEle acima do seu próprio nome. Ou seja, nem eu mesmo, sendo Deus, posso mudar o que eu disse. A árvore da vida ainda estava lá. Então manda esse povo embora daqui, para que, sendo pecadores, sendo mortais, não comam da árvore da vida. Porque o desejo era que eles se tornassem vida, eternos. Mas agora, como mortais, eles não podiam comer da árvore da vida para se tornar eterno. Porque senão eles seriam eternamente pecadores. E aí Deus coloca dois querubins, que significa guardião. Imagina isso aqui, uma porta. 2 querubins guardião, um em cada lado. Ok? E uma espada de fogo correndo no meio do jardim, que simbolizava Cristo. Que a espada Nossa. Subindo, né? E a espada, vamos lá, gente, me ajuda também. Porque a espada um dia se tornou cruz. Jesus tinha um plano desde o começo. Deus tinha um plano desde o começo, porque a Bíblia fala que o sangue de Jesus já tinha sido vertido, ou seja, já tinha sido derramado desde a fundação do mundo. O Deus que sabe todas as coisas, já sabia disso.
E ele te mostra que ele sabia disso. Se você pegar Gênesis 5, eu vou precisar de ajuda para não esquecer de ninguém. Gênesis 5 vai contar a respeito da genealogia de Adão. E é assim, ó, Adão, 7, Cainã, Malael, vamos lá, Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, que andou com Deus. Quem mais? Matusalém, vovô de Noé. Não. Matusalém gerou Lameque. Que gerou Noé, é isso? Ó, pega a visão. E pega como é a possibilidade dessa história ter sido bem contada e muito bem contada. Adão, que viveu 932 anos, era vivo quando Noé nasceu. Massa isso, né? Enos ouviu a história do Éden do seu próprio avô. Sabe? E o povo vivia muito. Talvez Matusalém, Enoque foi morar com Deus, não contou nada para ninguém. Lameque ouviu a história do próprio Enos, do próprio Adão. Eram pessoas que eram contemporâneas, olha que loucura. Uma história muito bem contada, sabe? E alguém que sentou e falou assim, ó, eu ouvi essa história do meu pai ou do meu avô. Eu vi nos olhos dele, ele contando essa história do Éden, essa coisa maluca aí que Deus fez lá. E Deus mostra que a salvação não é um acidente, a salvação é um plano desde o princípio. Deus planejou te salvar, irmão. Eu vou te contar salvar de quê, tá? Talvez você não entendeu ainda, mas eu vou te contar. Adão significa homem. 7, mostrado ou apontado. Enos, mortal. Cainã significa aflição. Malael significa santo Deus. Jared significa descerá e desce. Enoque significa ensino. Matusalém, o que a morte traz? Sua morte traz. A morte traz. Lameque, ausente de esperança. Noé, alívio, conforto. Não é segredo para ninguém que os nomes na Bíblia citam destinos. Os nomes traçam destinos. E tem muita gente aí que escolhe nome para poder decifrar destino. As pessoas são intencionais nisso. Porque a história da Bíblia conta, a história da salvação, a própria genealogia de Adão conta que ao homem será mostrado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá ensinando que a sua morte trará aos ausentes de esperança alívio e conforto. Existia um plano de Deus desde o princípio para você. Então, lembra que eu te falei que a sua morte foi um momento exclusivo, que Deus, que sabe todas as coisas, decidiu que Ele ia te colocar na terra para fazer diferença no mundo? Falei tanto, vocês nem lembram mais, né? Até cansei. Lembra ou não lembra? Lembra ou não lembra, gente? Você nasceu num dia especial que Deus estabeleceu para te colocar na terra. E falar, a terra não pode continuar sem você aqui. Quando Jesus vem, a Bíblia fala que na plenitude do tempo, a terra já foi governada por muitos povos. Os egípcios já governaram, os assírios já governaram, os persas, os médios dos persas já governaram, a Macedônia já governou com Alexandre o Grande,
os Asterix e Obelix lá, quem sabe, quem lembra? Já governaram a Terra também, o maior reino unificado da Europa, até um ponto em que nós chegamos num modelo de governo chamado greco-romano, onde Grécia e Roma governavam o tempo, governavam a situação. Então, se a gente pegar o mapa político da época, vamos pensar que o mundo é assim, e só tinha pouca civilização, Grécia e Roma governavam isso. E só sobrava essa pontinha aqui, sem governo. Existia um idioma oficial na época, o latim e o grego. Tanto que a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrita em grego. Ok? Sim ou não? Existia um contexto de globalização da época, onde a mensagem em um idioma oficial seria mais facilmente propagada. Era o tempo determinado das coisas. Era a plenitude do tempo. Foi o dia que Deus, assim como você, estabeleceu que Jesus viria na terra para poder cumprir o propósito. E aí veio Jesus nessa terra. Fez o que fez. Fez o que está escrito lá em João 3,16. Amou o mundo de uma maneira tão intensa. E não é o mundo você não, irmão. É o cosmos. A palavra do mundo, do grego, é cosmos. Ou seja, tudo que ele criou, ele amou. De uma maneira tão intensa, que ele deu seu filho. Unigênito. Era o único filho. Unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? E vou escrever grande, hein? Vida eterna. Se a gente voltar para a nossa equação de corpo, o corpo estava diferente, né? De corpo, alma e espírito, o que falta aqui? Quando nós morremos, o que a gente perdeu? Espírito. E agora a gente é corpo e alma. Entenda uma coisa, lá no Éden, Deus falava com Adão, em espírito. Deus é espírito. João 4,24 fala assim, ó, Deus é espírito. Então nos importa que nos adoremos em espírito e em verdade. Deus é espírito. E quando Adão morre em espírito, Deus vai lá no Éden, fala, ô Adão, e a conotação é assim, ó, aonde você se escondeu dentro de você que eu não consigo te achar? Adão falou assim, eu estava nu e me escondi. Nem vou falar disso, mas Adão nem estava nu, né, gente? Já tinha coberto como por folha de figueira. Diante de Eva, ele estava coberto, mas diante de Deus, ele estava pelado. Essa é a relação das coisas. E aí, Deus entende que Adão tinha pecado. Eu já sabia das coisas. E o que ele faz? Passa a falar com Adão através de voz audível. Do mesmo jeito que ele faz com Noé, com Caim, com Abel. Que ele faz com Noé, que ele faz com Abraão, que ele faz com os profetas. Até Malaquias. E aí onde há um silêncio de Deus por 400 anos. 40, 400 significa período, tá? 40 dias no deserto, enfim, período. E aí, Deus volta a falar com a terra, com as pessoas, através de Jesus. Então, Deus falava com a terra em espírito, passou a falar em voz, depois falou através do Filho. E agora esse Filho fala assim, eu vou, porque se eu não for, não vem o Consolador. Um outro Espírito que eu vou rogar a Deus para poder mandar para vocês. E aí vem o Consolador e Deus volta a falar com a gente através do Espírito. Pensa, a conta fechada. A matemática de Deus está consumada. Ou seja, tetelestai, estar consumado. Tudo que eu vim fazer aqui está consumado. E o que ele veio fazer aqui? Te dar a vida eterna. Pensa comigo. Eu não vier. Aí o povo fala com ele, para onde você vai? Eu falo, eu vou para a casa do meu pai. Lá são muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Não, mas não vai não. Eu preciso ir, porque se eu não for, eu preciso ir rogar ao Pai. Ou seja, pedir insistentemente ao Pai que envie um outro Espírito, porque Deus tinha tirado o Espírito dele da terra. E aí o Consolador, que vai convencer vocês da justiça, do pecado, do juízo. Esse que vai fazer vocês lembrar tudo o que eu tenho dito aqui. E aí ele vai. Em Atos 2, é um marco da descida do Espírito na terra.
estavam lá na casa, e veio línguas como de fogo, e um vento que tomou, um vento impetuoso que encheu a casa inteira, e eles foram tomados por um espírito. Mas o espírito já estava na terra. Já estava em Davi, que falou assim, não aparte de mim o teu espírito. Já estava nos discípulos, quando falava assim, para onde eu estou, estejais vós também. A gente fala disso. E agora, se Deus foi, Jesus veio, pagou a conta no Éden, porque o ser humano não é corpo, alma e espírito? O ser humano morrer só em espírito paga a conta? Não, precisava alguém morrer em corpo e alma, né? Sim ou não? Entenderam o que Jesus veio fazer? Veio se entregar em corpo, alma e espírito. Ele cumpriu o que de fato a lei exigia. Ele morreu de fato naquela cruz. E quando ele foi, o ser humano, que era corpo e alma, recebeu de novo o Espírito em Jesus. E agora, a continha está fechada. De novo. Entenderam isso aqui? Então vamos lá, vamos avançar. Jesus morreu para quê, gente? Para dar a vida para a gente. A vida que a gente tinha perdido no Éden. E a vida eterna é muito mais do que viver eternamente. Viver eternamente é o resultado de você ter o Espírito dentro de você. Porque o que de fato importa é esse Espírito habitando dentro de você. Quando você tem um Espírito, naturalmente você vai viver eternamente, porque seu Espírito já não morre mais. Ok? Porque se esse Espírito morrer, nós vamos precisar de outro Jesus. E só tem um Jesus, ele é único. E depois que ele morreu, o unigênito do Pai, lembra que eu falei que ele era o filho unigênito? Passou a ser o primogênito, porque agora ele é cheio de irmão. Nós estamos com ele, estamos nele, somos co-herdeiros dele, tudo que ele tem nós temos também. Jesus está lá no trono, do lado de Deus, logo nós estaremos lá com ele. Apocalipse fala, é aquele que vencer, te darei um trono, assim como eu estou sentado aqui no trono. Então vamos lá. Corpo, alma, espírito. Bom, beleza? Essa é a conta certinha, né? Quando a gente está sem o espírito, morremos. E quando morremos, começamos a pecar, lembra? Lembra ou não lembra? Pecamos. Decaímos. É um avião caindo, igual você falou aí, ó, avião caindo. E agora Jesus morre. Quando Jesus morre na cruz, ele fala assim, ó, está consumado. E o Espírito vem. E todos nós que reconhecemos Jesus, entendemos o que Jesus fez. Eu creio que Jesus pagou a minha conta, e que ele é filho de Deus, e que ele morreu, e que ele ressuscitou dos mortos. Eu participo, eu passo a ser participante disso. E aí, quando eu sou participante disso, aquele Espírito que faltava em mim, que veio através do sacrifício de Jesus, volta até mim. E eu que estava decaindo no meu pecado, fala um pecado aí. Mentira, fofoca, corrupção, prostituição, lascívia. Fala aí. Ladrão, roubo. O que mais que nós fazemos aí de errado? Gula, inveja, invejoso. O que mais? Tudo que nós fizemos que quando a gente estava decaindo no pecado, agora nós temos vida em nós, ok? E agora que nós temos vida em nós, a gente pega a contramão da história. A gente converte. Olha a conversão. Feito uma conversão aqui. Eu estava vindo para cá, convergi para cá. E agora de mentiroso, de fofoqueiro, de adúltero, de ladrão, de corrupto, de sei lá o quê, eu passo a abandonar isso. E erguer nessa régua. Para que eu volte a ser a imagem e a semelhança de Deus. Amém? Sabe qual que é o maior problema da sua vida? Irmão, sabe qual que é o maior problema da sua vida? Corpo sendo governado. O corpo não governa nada. Vou falar de novo. Saco vazio não para em pé. Esquece, corpo é só barro. Terra. Ao que você morrer, vai embora e não vai existir nunca mais. Governado pela alma. E o que é alma, gente?
desejos, emoções, sentimentos, vontades. Se eu estou aqui, eu não sou capaz de governar, tá? Eu sou só o resultado da junção do corpo e da alma. O corpo e o espírito gerou uma alma. Eu sou a alma. Eu só sou o resultado, tá bom? O espírito que governa, o espírito que é a vida, o espírito que faz as coisas boas aqui. Eu só estou aqui. Ganoso, mudando o centro da geografia de Deus. Porque se eu sou a vontade e eu me submeto às vontades de Deus, tudo que eu quero é contrário ao que Deus quer. No centro da geografia de Deus, tinha a árvore da vida. No centro da minha geografia, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. E lá no Éden já deu errado. Uma pessoa que foi governada pela sua própria vontade, já estragou tudo, irmão, e está fazendo você trabalhar todo dia. Ter que passar roupa, comprar roupa no shopping. Porque eles andavam pelados, estava tudo bem. Uma vez que ela foi governada pela vida dela, pelas vontades dela, pelo desejo dela, já deu um errado danado. E a gente continua fazendo isso. Fala mal da Eva agora, que eu quero ver. E aí, mas o que sobra? Se eu sou emoção, desejo, sentimento, é só isso que eu tenho. E é com isso que eu vou governar. E nós passamos tanto tempo sendo governados pelas nossas vontades, que a gente só sabe fazer isso, irmão. É isso que a gente sabe fazer. E agora chega algo novo dentro de nós, chamado Espírito. E aí, para que a gente consiga viver o Espírito, a gente faz o que Jesus mandou a gente fazer. Arrepender. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Jesus não veio para pregar salvação. Jesus é a salvação. Quem veio para pregar salvação foi João Batista, que era a voz que clamava no deserto, que preparava o caminho do Salvador. Ele era João Batista. Jesus veio para pregar o reino. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. O que é reino, gente? Reino é governo. Rei da Inglaterra, quem governa? O rei da Inglaterra. Reino da Espanha, quem governa? O reino da Espanha. O reino de Deus, quem governa? Deus. Então Jesus fala assim, ó, não deixe ninguém enganar vocês, falando que o reino de Deus está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus não vem por manifestação. O reino de Deus está dentro de vós, está lá em Mateus. Dentro de você é o reino de Deus. Logo, se você é um lugar onde Deus governa, o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus é ser governado por Ele. Ok? Por que a Bíblia fala que muitas pessoas não herdarão o reino de Deus? Que alguns fazem isso, uns fazem aquilo, não herdam o reino de Deus. Porque sucumbem à sua própria vontade. Determinados pecados não herdarão o reino de Deus. Por quê? Você sucumbe à sua própria vontade, irmão. Você é governado por você mesmo, não por mim. Estão entendendo? Arrependei-vos. O que é arrependimento? Fazer uma coisa, perceber que fez errado, sentir uma culpa profunda, a ponto de chorar. Porque tem gente que fala, se você não chorar muito, é remorso. Só arrependeu se você estiver muito culpado mesmo. Arrependimento do grego fala de, é a mesma palavra, é tradução, tá, gente? Metanoia, que dá origem à palavra metamorfose, de transformação. Metanoia significa mudança de mentalidade. Não vos conformeis com esse mundo, mas seja renovado pela transformação do seu entendimento. Muda a sua mente, filho. Está mudando a sua mente. Se permita, abra o seu coração para que a sua mente seja transformada. Porque você está sendo governado pelos seus desejos, irmão. E desejo não foi feito para governar. O que foi feito para te governar foi o Espírito. É o Espírito de Deus que habita em você. Ele te conduz para a vida, e isso aqui te conduz para a morte. Nós passamos tanto tempo sendo governados pelos nossos desejos, que é tudo que a gente sabe fazer. Mas agora nós somos chamados para um novo nascimento. Lembra disso? Um novo nascimento. Agora o Espírito de Deus está em mim. Eu nasci de novo. E esse Espírito vai fazendo o que ele veio fazer, me convencendo da justiça, do pecado, do juízo. Todo dia que eu fazia um monte de coisa errada, agora eu começo a pensar a respeito. Falei, cara, não estou mais confortável de fazer isso. Não estou mais confortável de ir ali, de fazer isso, aquilo. Só que você lembra como é que foi a história? Que quando o Espírito morre, você foi decaindo? Aos poucos? Sim ou não? Agora com o Espírito dentro de você, o que você vai fazer? Progredir.
mas aos poucos. O Espírito não tem pressa, irmão. O Espírito só precisa que você se renda a Ele, se curve a Ele. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra. Pensa assim, ó, pobres de espírito simboliza do hebraico de verdade aqueles que se curvam diante do Espírito. Aquela palavra fala assim, como se um vento batesse no trigo, e o trigo se curva diante do vento. O Espírito na Bíblia, a tradução de Espírito é pneuma, é vento. É como se a gente se curvasse diante desse vento do Espírito. Nós nos curvamos diante da vontade do Espírito. E a gente vai se recuperando aos poucos. Muita gente precisa se preparar para voltar para a igreja, né? Não, eu vou me preparar, eu vou consertar minha vida e vou voltar para Jesus. Irmão, suas vontades não são essas. Não tem como você se preparar, se melhorar, se consertar. Porque é o Espírito Santo que te conserta. Você está se apegando no lugar errado. Você está tentando fazer coisas com a sua própria mão, sendo que você não dá conta. Sabe o que vai te fazer progredir, prosperar? O Espírito Santo de Deus dentro de você. Então antes você chama o Espírito Santo para dentro de você. Antes você encontra com Jesus. E depois você vai ser transformado. Deus não resiste a um coração quebrantado, irmão. E sabe, Deus já sabia que você ia pecar, sim ou não? Deus sabia que Adão e Eva ia pecar? E mesmo assim, permitiu que Jesus morresse por você. E ficou feliz com isso. Isaías 63 fala que mesmo ainda o Senhor se agradou em moê-lo e fazê-lo enfermar. Feliz de ver Jesus morrer. Sabe por quê? Porque perdeu uma coisa muito ruim. Mas perder uma coisa, sabendo que você vai ganhar muitas outras, é muito bom. Chama investimento. Isso chama investimento. E agora, em Jesus, você começa a progredir, a prosperar. E aí, gera o que Paulo fala lá em Gálatas 5, uma guerra. Vou apagar aqui em cima. Alguém já viu conquista de território sem guerra? Não, né? Todo filme, jogo que a gente vê, quando há um território a ser conquistado, tem uma guerra. Não existe paz sem guerra, irmão. Você acha que tem um país que tem paz verdadeira se não tiver um exército preparado para lutar? Sim ou não? Existe um país que existe paz verdadeira se ele não tiver um exército preparado, pronto para poder combater? E aí fica aquela guerra entre carne ou alma e espírito. E eles ficam brigando entre si. E a sua mente fica aquela loucura. E de fato é o que você viu no desenho animado a vida inteira. O capetinha e o anjinho. Faz, não faz, faz, não faz. E aqueles que se inclinam para a carne, são da carne. E aqueles que se inclinam para o espírito, são do espírito. E toda vez que você escuta aquele capetinha falando na sua mente, você tem a oportunidade de recusar. E de escolher Jesus de novo. Que a gente tem um hábito de reclamar, aquele povo que escolheu Barrabás. Jesus estava lá, inocente, não fez nada, todo açoitado, arrebentado. Eu vi no filme que estava assim. E aí eles perguntam, quem você quer libertar? O Pilatos doido para ficar livre dele, para libertar ele logo. Quem vocês querem libertar? Barrabás. Sabe quem era Barrabás, gente? Estuprava mulheres, invadia a vila, tacava fogo, matava o povo, roubava todo mundo. E ele estava lá porque ele afrontou Roma. Ele fez isso em terras romanas, sendo estrangeiro. Como se alguém estrangeiro invadisse uma terra sua. Matasse as mulheres, estuprasse todo mundo, tacasse fogo em tudo. Barrabás era um cara muito legal. E aí, o povo escolhe soltar Barrabás. Porque Jesus precisava morrer. De novo, mesmo jeito que eu brigava com Eva, mas fazia tudo igual. E eu reclamo do judeu que soltou Barrabás. Eu ainda faço igual, porque eu ainda consigo escolher a minha alma ao invés do meu espírito. Eu ainda consigo escolher a minha carne ao invés de Deus. Mas fica tranquilo. O Espírito que está dentro de você está te ensinando. Fazendo lembrar de tudo que Jesus disse a seu respeito. E transformando a sua vida de dentro para fora, irmão. Eu não quero saber quem você é. Eu quero saber o que Jesus fala a seu respeito, irmão. Se Jesus não desistiu de você, se Jesus não recusou você, Jesus não afastou você, quem sou eu para te afastar? Eu quero é te receber e te mostrar tudo o que eu vivi. A mulher já está batendo no relógio, gente. Amém? Jesus morreu para te salvar de quê? Da morte. Que morte? Da morte do Espírito. O que essa morte do Espírito faz?
eu pecar e fazer coisa errada, fazer coisa que prejudica a mim mesmo, sendo governado por coisas que não foram feitas para me governar. E agora que eu recebi Jesus dentro de mim, o que que faz? Recebo esse Espírito de volta e volto a ter vida. E volto a viver de fato, volto a ter vida dentro de mim. E só quem tem essa vida dentro de você sabe o que que é viver de fato. Viver com a vida é redundante, né? Mas viver com esse Espírito dentro de nós. Ficou claro aqui? Alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar. A gente amarra Bruno lá dentro, tá tudo bem? Foi pago um preço gigante por você, gente. Jesus fala que um pecador se arrepende, tem uma festa no céu. Imagina um santo que morreu. Jesus se comemora a vinda de um pecador. Deus comemora a vinda de um pecador. Imagina o quanto ele chorou a perda de um filho. Eu sei que você não daria o seu por ninguém. Ele se alegrou nisso, hein? Ele sabia que custava Jesus, mas ele ganhava você. Deus é grande, irmão, mas ele é capaz o suficiente de te chamar pelo nome. A Bíblia fala que ele conta todo o exército do céu, todas as estrelas, e conhece cada uma pelo nome. Tem 3 vezes mais estrelas no céu do que grão de areia na terra, em todas as praias, do deserto, do mundo. 3 vezes mais estrelas do céu. E Deus chama cada uma pelo nome. Você acha que a sua causa é muito pequena para ele te dar atenção? Acha que você é muito pequeno para ele te dar atenção? De novo, irmão, eu não quero rebocar ninguém para Deus, eu não quero chamar ninguém para Jesus, eu não quero trazer você para Jesus. A minha função aqui é te mostrar Jesus. E o que você vai fazer com ele é um problema seu. Amém? Hoje é dia de ceia, turma. Hoje é dia de ceia, turma. Sabe o que significa essa ceia? Jesus teve um dia que ele botou uma mesa, assentou todo mundo com ele, todos os discípulos, cada um com sua qualidade, cada um com seus defeitos, inclusive um que havia de traí-lo. Você sentou com ele lá também, não tem problema nenhum. Eu já sei que você vai me trair, mas eu quero ser aqui na mesa. Já sei que você está errado, mas eu ponho você aqui na mesa. Eu já sei que você está em pecado e que você ainda vai pecar, mas eu te coloco aqui na mesa porque eu quero cear com você. Olha para mim, gente. Está acabando. E falou assim: esse é meu corpo e esse é meu sangue. Fazer isso todas as vezes que comer e beber em memória de mim. Porque toda vez que comer do corpo, beber do sangue, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Isso aqui nada mais é do que um ato profético, uma ordenança de Deus, para que a gente se recorde do sacrifício que ele fez por mim e por você. Nada mais do que isso. Porque muita igreja tentou te convencer que você não era digno de tomar isso porque você não está em pecado. Ah, você não pode tomar ceia porque você está em pecado. Porque você não é casado no papel. Porque você está transando fora do casamento. Porque você fuma, porque você bebe, porque você faz isso, porque você faz aquilo. Gente, está tudo errado. Não faz mesmo não. Se puder mudar, muda logo. Não estou sendo conivente com o pecado, eu sei o que é pecado. Mas não cabe a mim julgar. Porque se numa mesa que estava aquele que havia traído Jesus, irmão, você está com crédito. Eu quero te chamar de volta para essa mesa e restaurar a sua dignidade e a oportunidade de você se sentar na mesa de Jesus e dividir essa mesa com ele. Amém? Então distribui isso aí para nós. Canta, Dalton, pelo amor de Deus. O que você está fazendo aqui? Todo mundo recebeu? Amém? Quero pedir perdão para vocês. Você vem, o cara fala, mas não lê um versículo da Bíblia.
Eu citei tantos, né? Mas tem tantas referências para a gente poder consultar. Mas pega lá Gênesis 4, vocês vão ver a saída de Adão e Eva do Éden, a coisa mais maravilhosa do mundo, com essa ótica nova de proteção a Adão e Eva, e não de expulsão, amém? 1 Coríntios 11, 23 fala assim, ó: pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, à noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por favor de vocês, façam isso em memória de mim. Estamos fazendo isso em memória de Jesus, lembrando tudo que Ele fez por nós, sendo grato, para que essa vida volte a nós e que a gente possa de fato experimentar essa vida. Metanoia, gente, é uma mudança de mente. Sabe por que você precisa ter a mente transformada? Porque você não sabe o que é ser governado pelo Espírito. Ter Jesus não existe um período de degustação. Deixa eu ter um tempo para eu ver como é que é ser governado por Jesus. É um relacionamento. E eu não consigo te entregar Jesus antes de você aceitar Ele. Mas eu consigo te dar um exemplo da minha vida, que como foi transformado e como hoje eu vivo a minha melhor versão. E te convidar para fazer parte desse corpo com a gente, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, igreja. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E a presença dEle se faz real no nosso meio. E nesse momento, nós iremos nos assentar à mesa com o Senhor. Abra o seu coração. Que nós possamos entender o amor de Jesus por nós. Quando Ele se entregou por nós ali naquela cruz. Quando Ele morreu pelos nossos pecados. E que nessa noite você possa sair daqui transformado e renovado. Cheio da unção e da presença do Senhor. Vamos apresentar ao Senhor as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que nesse momento o Senhor possa consagrar e abençoar estes elementos. Senhor, que quando nós comermos, Senhor, que nós venhamos receber a força do Senhor para as nossas vidas. Senhor, e quando nós bebermos, ó Pai, deste suco que representa o Teu sangue, Jesus, que nós possamos ser lavados, que nós possamos ser limpos, que nós possamos ser purificados. Senhor, e que a cada dia nós possamos entender que nós devemos viver uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de dedicação ao Senhor e uma vida de renúncia, renunciando a tudo aquilo que possa nos afastar da presença do Senhor, renunciando a tudo aquilo que possa desagradar o coração do Pai. Mas nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor para com as nossas vidas, porque o Senhor Jesus sempre está de braços abertos. Pai, nós apresentamos a Ti, consagramos e abençoamos, em nome do Senhor Jesus. Pode pegar o pão. Os céus pra me encontrar, aqui não é o seu lugar. Um amor assim e o mundo não conheci. Naquela cruz se entregou, o Teu perdão me alcançou. Aleluia! Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Tem visitante aí? Levanta a mão. Obrigada. Levanta a mão. Levanta a mão os visitantes, por favor.
Vai ter presente para todo mundo hoje, gente. Levanta a mão, visitante. Vai lá. Gente, essa golinha passa com força, viu? Não, vem não. Vai. Que fofo. Ô, Thales, é de verdade isso aqui? Biscoito, Decorar? parece. Biscoito de verdade? Viu? Comer? Não é de passar no cabelo. Que é decorativo. Fala que a geração do Pix tá muito. Que a geração do Pix é muito. Ai, que vergonha. Eu vou dar. Gente, vou dar um recado aqui, né? Os recadinhos que tem. Vou dar os recadinhos aqui que tem. Aqui, no final daqui, né, disso tudo, vai ter uma caixinha de oração aqui em cima da mesa. Hoje eu vou falar certo, né, gente? Vai ter caneta e papel aqui em cima. Vocês anotam suas orações e eles vão toda quarta no monte e eles levam lá. Não. Vai ter... repetir tudo mesmo? Ah, tá. Então, a caixinha de oração vai ter aqui depois, no final do culto. Vocês anotam seus pedidos de orações. Eles vão no monte toda quarta-feira e levam para vocês. Alguém tem? Alguém tem testemunhas que vocês escreveram, colocaram na caixinha, aconteceu? Alguém? Gente, o que vocês acham da minha blusa aqui? Tá bonita? Aqui, o que vocês acharam? Linda, né? Então, gente, eles têm uma lojinha, tem um site, vocês vão lá, tem várias blusas bonitas, tem moletom branco, preto. Tem... Ah, não, você tá com a mesma que a nossa, né? Olha lá, que linda. Tem muita. A Trace também. Lá no fundo também. Legendário, nós queremos só para legendário. As legendárias. Lindas. Então é isso aí, gente. Depois vocês... Valeu! Gente, também tem um QR Code atrás das cadeiras e também tem espalhado. Do Pix, tá, gente? Mandem se quiser, fiquem à vontade. O quê? Ah, tá. Abençoe a obra, fiquem à vontade, tá? E é isso, né? Valeu! Manda de coração, gente. É para ajudar mesmo a gente. Essa casa incrível, que sempre está recebendo vocês muito bem. Agora, no final, ele vai ter comida. Vai ter comida, não vai ter comida? Vai ter comida, entendeu? Aí é muito legal ter comida no começo, comida no final. Aqui a gente abraça vocês com todo carinho do mundo. Então, abençoa aí, em nome de Jesus. Amém? Tchau! Amém. Gente, abençoa essa casa, abençoa essa obra. Deixa Jesus te usar, pra gente poder alcançar ainda mais pessoas, em nome de Jesus. Amém? Turma, para acabar. Dia 21 de junho. 21 de junho. Vocês não marquem compromisso. Porque o nosso track vai sair. Vamos. 22 de junho. 22 de junho, sábado, pessoal. 22 de junho, sábado, nosso track vai sair. Nós vamos fazer um baita trek aqui na Pedra Grande, em Igarapé. Vai ter uma caminhada abençoada. A gente vai ter um dia de lazer assim, sensacional. Muitas surpresas. Aí é sempre especial. Nós estamos em dívida aí, veio o período de chuva, a gente preferiu não fazê-lo. Mas está na hora de voltar, né? Amém? Então, sábado, nós vamos divulgar mais informações no grupo. Vamos fazer um grupinho já pro trek. Já fique, reservem a data, save the date aí, 22/6. Tá bom? Todo mundo que quiser, homem, mulher, família, criança, todo mundo está convidadíssimo, tá bom? Pode levar o cachorro também. Amém.
Para acabar, queria chamar a Renata aqui, o Edílio. Vem cá. Ué, velho. Vem cá que você descobre. Vem cá que você descobre. Babita, vem cá também. Vem, Bárbara. Nosso irmão legendário. Nossa irmã, esposa de legendário. A gente quer, vem cá, abençoar vocês. Essa família se reuniu. Essa família se reuniu para poder honrar vocês. Ah lá, tava reclamando que ia virar vigília, tá vendo? Achei que você ia bater palma, não. Essa família se reuniu para poder honrar vocês. A Bita, Drace, Dani, Bruna, Aline. Enfim, vou citar nome não que eu vou errar. Mas é para honrar a vida de vocês. E para dar boas-vindas a Maria que está por vir. Amém? Babita, ora pra gente, ora pra eles. Mas tá. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dessa família, Pai, linda e maravilhosa, que está debaixo da Tua presença, do Teu caminhar. Deus, eu quero abençoar, Senhor, esse momento, a hora do parto, Deus. Que o Senhor esteja, Senhor, no centro de tudo, Pai. Toma conta, Senhor, de todas as coisas que vão acontecer ali, Pai. Nós cremos, ó Deus, que tudo já deu certo no mundo espiritual, Pai. Nós só estamos aguardando agora o momento e a chegada da Maria, Pai. Porque nós já declaramos, Pai, ela abençoada, amada, querida, Pai, por todos, em nome de Jesus, cheia de saúde, Pai. Obrigado, Senhor, por esse casal, por essa família, Deus. Continua abençoando eles, Deus. Continua guardando, dando entendimento e direção a eles em todas as coisas, Pai. Que o Senhor seja o centro dessa família, Pai. Que todas as decisões que eles tomarem, Pai, que eles venham consultar o Senhor sempre. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Turma, fica de pé pra gente terminar. Segura aí, mano. Vocês gostaram dessa aulinha hoje? Nós estamos com um projeto aí, gente. Nós estamos com um projeto para abençoar vocês. A mim também, mas a todos nós. Eu ainda não posso revelar, mas vai ser uma bênção. E logo, logo eu quero lançar uma imersão. Vou dar uma baita aula, um dia inteiro de aula, falando sobre libertação financeira. Não estou falando que você vai ficar rico, não. Não estou falando de prosperidade, não. Não estou falando de dinheiro. Estou falando como não ser governado pelo dinheiro. Amém? Não, Jesus fala que não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Percebe? Então há muito que a gente precisa aprender em relação a isso. Eu não gasto tempo para falar de dízimo, de oferta, de palavra, como vocês estão acostumados aí. Então, eu acho que existe uma necessidade de ensinar isso. E eu só vou fazer isso quando eu tiver a oportunidade de dar contexto e ensinar